E por falar em momento bonito de oração, vamos conversar um pouco agora sobre novenas. O que são as novenas? Muitas paróquias estão vivendo a novena, se preparando para a festa da Imaculada Conceição. As paróquias fazem novenas para celebrar o seu padroeiro. Há pessoas que fazem novena de forma pessoal, buscando aí uma graça particular. Mas gostaríamos de falar de maneira especial de uma novena que toca todas as famílias, o Brasil todo, a novena de Natal. Uma bonita tradição que já nos acompanha há anos, onde as famílias, se reunindo nas casas, se preparam para acolher o menino Jesus e com ele renascer para o amor. E para falarmos do valor da novena de Natal, a gente acolhe com muito carinho aqui no Bênção da Manhã o Frei Valdir Laurentino. Ele é da Ordem dos Frades Menores e trabalha pastoralmente no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Frei Valdir, bom dia, bem-vindo ao Bênção da Manhã, gratidão por estar conosco. Bom dia, é para a gente também um prazer, uma alegria poder estar aqui para partilhar nesse momento o que a gente puder assim, corresponder. Que bom. E começando a nossa conversa, Frei, qual é o significado de fazer novenas, O que elas representam para a nossa fé? Muito bem, em primeiro lugar eu gostaria de dizer assim que para nós franciscanos, nós temos aí uma questão toda especial que eu creio ser já conhecida de todos, que é a questão da novena de Natal e a questão relacioná-la em relação ao presépio São Francisco de Assis. Para nós franciscanos, então, é prato cheio. Quando eu vi o convite, eu disse, gostei. Que bom. Olha, essencialmente, nós temos a novena de Natal, vamos dizer assim, aquilo que até uma criança pode perceber é a grande preparação para o nascimento de Jesus Cristo. Esse momento rico na espiritualidade, em que até uma criança, eu gosto sempre de referir ao jeito da criança, Sim. Até uma criança recebe com alegria esse tempo, que ela sabe, a vinda do Senhor. Isso gera uma alegria, uma espiritualidade, um renascer na vida da pessoa. Essa é a grande força, assim, uma força espiritual para esse tempo de novena, de preparação para o Natal. Preparar-se para o encontro do Senhor que vem, Porque você se dispõe a percorrer um itinerário espiritual, Exato. E nesse itinerário há a bonita abertura do coração para que a graça dele possa habitar aí a nossa vida. A gente fala da novena, às vezes as pessoas fazem de forma pessoal, mas a dimensão bonita da novena é a oração comunitária, Como então as comunidades podem aí motivar as famílias novamente a viverem como famílias este tempo bonito da novena do Natal, preparando para a chegada de Jesus? Certo. É muito importante assim que haja uma equipe de pessoas que se interessem, pessoas que se reúnam e comecem a fazer uma organização, que ela é muito simples. Começa pelo interesse, depois é importante que se pense em ter um local onde vão se encontrar, nas famílias, que é um momento muito bom para fazer reunião em casas das próprias famílias, que juntamente já acontece então um aproximar-se das pessoas. Isso. Ou então numa igreja também, pode ser. Mas o preferível seria, eu diria, em nas famílias, casas, nas casas, Uma organização, pensar em ter um roteiro, isso se faz necessário, Um roteiro a seguir, pensar, convidar famílias. Essa motivação que atrai pessoas, reúne e então daí se pode pensar num conteúdo, uma formação, um programa a seguir. E é bonito, Frei, que as novenas aconteçam organizadas pelas famílias, mas também nas casas, para que as pessoas voltem a se visitar, Hoje, no tempo da TV, da internet e de tantas outras ocupações que ocupam o nosso tempo e o nosso coração, parece que a gente não tem mais tempo para o outro. A novena de Natal, acho que ela acaba sendo também um bonito caminho de visitar as pessoas da rua, do bairro ou do setor aonde mora. E essa visita faz muita diferença na dinâmica da evangelização, Frei? Faz, e é muito importante. Hoje é já comum a gente ouvir pessoas que elas já têm até autocrítica, de estarem muito ligadas à tela, ao celular. E esse momento de preparação da novena, então, é maravilhoso para as pessoas poderem, assim, desligar-se, encontrar-se e também isso se refazerem, É o momento de se refazer, porque o ser humano foi feito para a comunicação.
quando eles se reúnem, procuram refletir juntos, tomar uma passagem da Sagrada Escritura que seja referencial ou referente ao momento, né, celebrativo da novena, isso gera um crescimento interior na pessoa. Quem participa de um momento desses, a pessoa vai se transformando. Ela, eu diria assim, traz curas para a pessoa. Que maravilha. Traz né? curas. Por isso que é bom nas comunidades, às vezes tem alguém que mora em uma rua, movimentar as famílias daquela rua, né, passar fazendo o convite, as motivando e ser ali a liderança que vai levá-las a viver um tempo especial de oração, né? E dentro da novena, hoje existem vários roteiros, né? Mais no final a gente vai falar um pouquinho, mas é essencial que a palavra de Deus seja rezada neste momento de novena, porque é ela que devolve esperança ao coração humano, né, Frei? Certo. Tudo é a partir da palavra, né? Ouvir essa palavra e pôr em prática, né? E para o tempo de Natal nós temos aí passagens tão especiais assim, né? Tomemos aí, por exemplo, recordemos aí um Evangelho de Lucas, né? Então, quando se toma a palavra, é ela que vai ser iluminadora da situação em que as pessoas vivem. Por isso é importante que, num momento assim, a partir da palavra, as pessoas saibam relacioná-la com a própria vida. É bonito, em novenas de Natal, ou mesmo nas celebrações natalinas, a gente perceber, às vezes, quando as pessoas vão encenar, elas logo sabem relacionar isso. Isso. Ver que aquela passagem da Escritura tem a ver com a vida humana, né? Vamos pensar aí as pessoas que tentam imitar um José e Maria batendo as portas. Sim. Aí elas logo sabem associar isso com a vida das pessoas que não têm onde morar. Vem toda uma situação de vida confrontada com a palavra. Então a palavra gera força, espírito e vida, dizia São Francisco. Essa palavra tem espírito e vida. E é bonito a força do testemunho que as famílias dão, né, de fé e também do poder da oração. Às vezes lá na rua, no bairro, existem pessoas que estão um pouco afastadas ou até mesmo indiferentes. Mas quando elas começam a perceber este movimento que vai de casa em casa acontecendo, elas se sentem também atraídas e falam, gostaria que também isso fosse realizado em nossa casa. Talvez a novena no primeiro dia tenha lá uma expressão que a gente usa, um gato pingado, mas aos poucos ela vai atraindo, vai movimentando e chega o último dia que nem cabe nas casas e eles se sentem tão próximos na fraternidade que até resolve, fala, olha, vamos encerrar a nossa novena fazendo uma bonita confraternização. Cada um traz um prato de salgado, um refrigerante, enfim. Eu acho esse movimento bonito, né? Nós vamos nos aproximando da palavra de Deus e Deus vai nos aproximando do valor de cada pessoa humana e se criam laços na fé, né? Exato. É muito importante isso. As pessoas que a partir de um momento como este podem ter toda uma reorientação na própria vida. Isso. Quantas vezes, a partir de um momento desse, uma pessoa que estava meio fria no seu modo de viver, né? Ela se aquece novamente, se sente estimulada. É muito comum a gente ouvir relatos de pessoas que dizem assim, né? A partir de tal momento eu despertei de novo, agora eu não largo mais, né? Então ela recomeça a sua vida. Por isso é um tempo em que a pessoa se refaz muito, né? O verbo renovar aí cabe muito, né? O tempo de Advento já começa com as próprias leituras falando de transformações, né? Sim. E nesse momento ocorre por gestos simples, em que as pessoas começam ali a refletir, um canto, uma oração, o diálogo, o fato de saberem, aqui é um momento de preparação para a vinda do Senhor. E elas começam a despertar isso. Uhum. Aliás, eu recordo aqui uma passagem que ontem eu ainda relia nas fontes franciscanas, né? Sim. Nós temos um companheiro de São Francisco que chama-se Tomás de Celano. Tomás de Celano, ele quando narra a criação do presépio por São Francisco, ele diz que naquela noite, ele descreve todo o cenário daquela noite do Natal, sim, como São Francisco organizou, né? E aí ele diz que naquela noite um homem ilustre que estava ali parecia ter visto que o menino estava dormindo no presépio e foi acordado quando São Francisco chegou perto. Só que Celano faz uma interpretação bonita, porque ele diz assim, de fato, neste momento em que Francisco entra com esse rebuscar da celebração do menino Jesus,
ele despertou em muitos corações nos quais ele estava adormecido. Sim. E esse despertar foi um ressuscitar que trouxe esperanças novas para a vida da pessoa. Isso acontece nas novenas de Natal. Exatamente. E a novena de Natal, que a gente faz aí como uma missão de fé, e a gente aprende de Maria a levar Jesus para a casa e para a vida concreta das famílias, né? Eu acho que essa é a presença bonita da oração. Eu faço aquela família redescobrir o Cristo presente no lar e voltar a colocar nele a razão de toda a esperança. Exato. Então, esse momento de oração em que, essencialmente, o tempo de Natal, as novenas preparando para isso, né? Elas têm uma ação benéfica muito positiva para as famílias, né? Quantas pessoas que na própria família, neste momento, a partir de um momento assim, elas começam a rever as suas atitudes. Isso é essencial, né? O coração humano, ele se transforma na presença de Deus, né? Sim, sim. Uma experiência de oração em que se faz presente o Espírito do Senhor, isso transforma o coração, que é a principal fonte, né, para a pessoa poder mudar de vida. Exatamente. Começa pelo coração, né? Então as pessoas, o Natal é assim, ele desperta a ternura, o amor, e aí as pessoas mudam de vida. Que o coração se faça a bonita manjedoura, né? Exatamente. É neste lugar sagrado que o amor do céu quer nascer, para nos ensinar aí um amor que nos levará também para o céu com ele. Frei, gratidão por sua partilha. A gente ficaria amanhã toda conversando, é um assunto que nos faz tão bem, né? Falar do tempo do Natal, o mistério da salvação do Natal. Mas com certeza a sua palavra motivou muitas pessoas que ainda estavam meio apáticas a se organizarem e realizarem as novenas lá junto às comunidades onde moram. Deus abençoe sua vida, seu trabalho no Santuário Frei Galvão e gratidão pela disponibilidade de estar conosco. Muito obrigado. Amém. E falando na novena de Natal, para que a TV Aparecida e o Santuário Nacional vão realizar a novena de Natal, para que você e sua família também possam viver este tempo especial de oração. E para participar bem da novena de Natal, é importante que você adquira o livrinho, o roteiro, a cada dia um tema que vai nos aproximando no mistério da nossa salvação. Para adquirir o livrinho, você liga para 0 Operadora 12 3104 1200. 0 Operadora 12 3104 1200. E juntos vamos aí conhecer Jesus que nasce. Ele é o Deus da nossa vida.